Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Próximo Sentido. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos falar um pouquinho da vitória do Santos dentro de casa contra o Remo, que era o último colocado desse Brasileirão. Uma vitória por 2-0, uma vitória onde o Santos conseguiu jogar, pelo menos em boa parte da partida, até melhor do que o Remo, e conseguiu trazer uma vitória importante aqui na Vila Belmiro. Conseguiu 3 pontos importantes aqui na Vila Belmiro, vai para 11º, se eu não me estou enganado, 11º, 12º. Passa o Corinthians, fica logo atrás do Vitória, com o mesmo número de pontos, um pouquinho pior no saldo de gol, mas consegue melhorar na tabela, se distanciar da zona do rebaixamento, que começa ali com 6 ou 7 pontos, com 7 pontos, né, que o Santos estava no rebaixamento, acabei de lembrar. Então, vamos falar um pouquinho dessa partida. Eu acho que a gente pode falar dessa partida que o Santos começa um pouco mal, mas tentando esboçar bastante o Cuca procura do Santos, que é justamente um time que consiga fazer transição. O Cuca é um técnico que gosta de um futebol bastante direto, né? Então que pega a bola e já tenta partir pro gol. E a gente consegue ver isso claramente no começo do jogo do Santos hoje. O Santos bem fechado na defesa, com um bloco médio para baixo, até mesmo na Vila Belmiro, fazendo uma marcação bastante sólida. Eu acho que isso é um ponto a ser elogiado. A marcação do Santos, de fato, com o Cuca melhorou bastante, mas que procurava bastante transição. E no começo do jogo sofreu muito, porque não encontrava uma transição tão assertiva. Muitas vezes errava, principalmente na saída de bola. E aí eu até vou criticar mais o trejeito técnico dos jogadores, falhas técnicas dos jogadores que erravam os passes e deixavam a bola voltar pro Remo. E se a estratégia é sair jogando rápido em transição e você erra os passes, você acaba ficando apenas recuado e chamando o time adversário para cima de você. E foi isso que começou a acontecer no começo do jogo do Santos. O Remo começou a dominar a partida. Até os 10 minutos o Santos sequer conseguia chutar o gol do Remo e só dava Remo. Até a defesa estava começando a ter algumas falhas, mas aí começa a melhorar o time do Santos. O Santos encontra uma boa primeira jogada e depois disso começa a subir um pouco a sua linha de marcação, o que eu acho que foi muito importante. O Cuca, pra mim, tem que pegar isso de marcar em linha média, não tão em linha baixa, e a partir do momento que o Santos volta a marcar em linha média, principalmente ali a partir do primeiro tempo, a partir dos 20 e poucos minutos, começa a encontrar o jogo, e aí o Neymar encontra um grande passe pro Tassiano. Teve uma falha, se não me engano, do Marlon, que é zagueiro do Remo, mas a bola sobra pro Tassiano, que faz o primeiro gol. E no segundo, o Santos já estava bem postado ali nessa posição. Eu acho que, é claro, em determinado momento o Santos decai um pouquinho fisicamente na partida, mas isso é até normal, considerando a equipe, né? Considerando o time, mas consegue fazer uma boa jogada novamente, consegue criar novamente uma boa dominância de campo. O Remo não cria, e eu acho que isso é um atributo defensivo importante. É claro, temos o Lampérez agora, o Lucas Veríssimo, uma zaga melhorada, um Christian Oliva jogando muito, um Gustavinho que defensivamente ajuda bastante, mesmo que ofensivamente decaia um pouco. Mas assim, novamente a gente vê um Santos que melhora nessa partida. E, bom, depois que entra um bom tempo de terceiro homem de meio de campo, o William Arão, o Santos, mais que recua um pouquinho, ainda consegue fazer uma transição melhor. O bom tempo leva melhor a bola ao ataque. E junto ao Moisés, que pra mim entrou bem melhor, inclusive, do que o Barreal, que fez uma partida bem abaixo, na minha visão. E com ultrapassagem, os jogadores do Santos volta a conseguir participar mais de linha média para alta, conseguir melhorar um pouquinho o Santos, fazer uma pressão melhor. Alta, acho que eu até usei muito, linha média mesmo. E o Santos começa a dominar um pouquinho mais a partida, conseguir controlar mais os atos e se sair vitorioso com méritos e com merecimentos, criando as melhores jogadas do jogo. Uma boa partida, eu acho que a gente tem que elogiar quando tem que ser elogiado. O Cuca fez uma partida interessante. Se eu posso fazer um elogio a mais ao Cuca, seria pela jogada de bola parada. Eu acho que o Cuca foi muito bem nisso. A gente viu realmente um treinamento de bola parada que pra mim é muito importante, tá bom? Nesse vídeo vamos falar um pouquinho também, além disso, sobre ressalvas do trabalho do Cuca, que é uma só que eu senti que foi mais no começo do jogo. Eu quero pontuar um pouquinho isso. Eu tenho um pouco mais de medo de como seria isso se fosse contra um time mais qualificado, que poderia aproveitar mais esse problema que o Santos teve no começo da partida. E também a falar um pouquinho sobre o amarelo do Neymar, tá bom? Para isso eu peço o like, se curtir a sua inscrição. Vamos fazer esse vídeo aqui a partir deste momento. Vamos lá, que nem eu falei, o maior medo nesse trabalho do Cuca inicial foi o começo do jogo. O Santos jogou em tanta linha baixa que isso me preocupa. Porque assim, contra o Remo, que realmente não tem uma grande capacidade técnica, chamar o Remo pra cima de você é uma estratégia interessante. Porque você consegue fazer o Remo tentar criar jogo, não conseguir tomar contra-ataques e sofrer gols. Beleza. Só que se fosse um Flamengo, por exemplo, e eu digo Flamengo porque é o nosso próximo adversário, será que essa estratégia de se recuar tanto não poderia chamar os bons atacantes do Flamengo para eles terem espaço e conseguirem fazer gols? Então me assusta um pouquinho essa forma que o Cuca jogou contra o Remo, se a gente for pensar contra um adversário um pouco melhor do que foi o próprio Remo. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero colocar nesse vídeo. Eu sinto que o Santos tem que pensar um pouquinho, pelo menos em deixar em linha média, porque se deixar em linhas tão baixas, o jogo pode se tornar um pouco preocupante.
Além disso, eu acho que o Santos melhorou. Acho que o Santos encontrou, de fato, alguns outros caminhos para jogar em transição. Não sei se esse vai ser o caminho do Santos só. Se, de fato, o time jogando em transição vai ser melhor. Mas aí vai depender muito também do rolê, seria do bom tempo, porque, de fato, o Neymar não vai conseguir sustentar isso o tempo todo. Hoje, o Neymar conseguiu sustentar esse modelo de jogo. Os principais passos de transição foram dele. Mas eu acho importante ter esse outro homem ali no meio de campo para conseguir fazer essa constância em passes, principalmente nas costas do adversário, para conseguir fazer jogadas em velocidade. Eu acho que isso vai ser crucial pro time do Santos, esse vai ser o modelo que o Cuca quer utilizar no Santos, dá certo. Bom, além disso, o que eu posso falar um pouquinho na parte tática ainda, essas jogadas ensaiadas, eu acho que todas deram uma melhorada, a bola parada do Santos no geral melhorou, acho que isso é uma coisa a ser elogiada também. Mas é aquilo também, eu sinto que a gente perde um pouco da dominância de jogo. O Cuca, ele realmente não é um técnico que tem um modelo muito claro, e isso me assusta um pouco em alguns momentos. Eu sinto que é um técnico que vai fazer muito básico, e se pegar um técnico um pouco mais experiente pode ter alguns problemas. Eu vejo às vezes até o Léo Condé conseguindo fazer dobras de ataque antes em cima de um zagueiro só do Santos, alguma coisinha assim. Me preocupa em alguns momentos, mas eu sinto que o Cuca, bom, nesse jogo merece mais elogios do que críticas, com toda certeza. Falando de um jogador a jogador, bom, vou deixar o amarelo para quando eu for falar do Neymar. Eu acho que o Brasão hoje foi um jogador bem preocupante, porque ele entrega duas bolas, né, rebate duas bolas pro meio da área que me assustaram bastante, tá? Não fui muito contente com essas duas bolas, não. São perigos. Igor Vinícius na lateral direita pra mim foi melhor que nas últimas partidas, o que não é grande coisa, mas melhorou bastante em relação ao resto. O Lucas Veríssimo fez uma ótima partida, pra mim foi o melhor em campo, talvez na parte defensiva, jogou muito, salvou o Brasão, inclusive, nessas bolas. Melhorou muito o desempenho de quem tá ao lado dele. Foi o Luan Pérez também, que fez uma ótima partida, novamente melhorou bastante. Na esquerda, o Escobar novamente eu achei abaixo, por mais que ele tenha dado uma boa assistência, né, pro Moisés, uma boa assistência mesmo, um passe bem interessante, uma ultrapassagem legal do Escobar. Defensivamente ele deixou bastante espaço e sofreu de ataques do Remo em vários momentos. Christian Oliva, pra mim, tá sendo um dos melhores jogadores do Santos, tá? Ele tem, de fato, melhorado muito o nível do Santos. Eu acho que o Christian Oliva, ele é um cara que entrega muito na marcação e na transição. Um bom jogador, muito bom volante. Para primeiro volante, para mim tem sido destaque. O Gustavinho, defensivamente, ele me lembra bem o Alisson, tá? Defensivamente muito físico, muito forte, mas ofensivamente atrapalha em vários momentos. Não vou falar que foi mal, longe disso, eu acho que defensivamente teve seu papel, mas também não vou falar que foi bem, longe disso, porque eu acho que ele também complicou algumas jogadas do Santos. Neymar, tirando as jogadas de decisão, essas mais importantes, o Neymar foi um pouquinho abaixo. E tu pode negar isso, o Neymar, ele deixou um pouco a desejar, mas não é que jogou mal. Novamente, eu acho que ele só tem um padrão físico um pouco diferente do que a gente espera. Em alguns momentos, principalmente no jogo de transição, isso vai fazer falta. Principalmente jogadas que ele tem que fazer rápido. Mas agora, jogadas que ele se livra rápido da bola, que ele lança rápido a bola, que ele cria rápido jogadas com passes longos e passes rápidos, é bem possível que ele consiga contribuir muito com esse esquema do Cuca. Eu senti bastante isso hoje. E eu acho que foi uma coisa bastante favorável pro Santos nesse dia, ainda mais jogando nesse modelo de transição. Sobre os atacantes, a gente tem o Barreal pela esquerda, que pra mim talvez tenha sido pior em campo hoje. Muito mal a partida do Escobar, jogou muito mal mesmo. Depois, inclusive, entra o Moisés, que entrou muito bem, assim, demais, assim, destoando. Tassiano, eu acho que foi muito bem, ele fez uma parede muito importante, principalmente essas bolas de transição, que eram principalmente chutões pra frente. O Tassiano ajudou muitas vezes o Santos nesse ponto. Na direita, a gente tem o Rony, que defensivamente novamente foi interessante, mas ofensivamente ele deixa em vários momentos técnicos a desejar. Schmidt entrou no final, mas mal teve tempo de avaliação, a mesma coisa que o Robinho Júnior, que eu até queria que tivesse tido um pouquinho mais tempo nesse jogo, que ficou um pouco mais tranquilo depois do segundo gol. E cara, vamos falar um pouquinho sobre o amarelo do Neymar. Não, depois, eu tenho que falar do Bom Tempo, né? Bom Tempo como meio armador é interessante, só que eu acho que ele segurou um pouquinho demais a bola. E o Arão, pra mim, entrou fazendo o que ele tinha que fazer, entrou bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse amarelo do Neymar, cara. Vamos lá, sobre o amarelo do Neymar. Cara, eu entendo quem esteja falando, pô, o juiz exagerou. Eu até acho que exagerou. Minha avaliação, o Neymar não fez nada demais pra tomar um cartão amarelo naquela reclamação. Agora, veja bem, todo o planejamento, todos os vídeos, todo lugar fala que o Neymar enxergava o Flamengo como a chance da vida dele. Como lugar onde ele ia chamar os holofotes, onde ia ter Ancelotti, ia ter imprensa, tudo vendo o Neymar. Era um jogo crucial pro Santos. Maracanã, fora contra um Flamengo. A gente tem que esperar de um jogador que é líder
do elenco um pouco mais de maturidade. É óbvio, não sou eu, não é na minha perna que tá tomando porrada, não sou eu que tô apanhando. É muito fácil eu aqui sentadinho, gostosinho, aqui no meu lugar de boa, ficar falando que ele errou ao reclamar. É fácil, é óbvio. Mas o Neymar ganha 4 milhões de reais por mês, gente. O Neymar é um líder. O Neymar, ele tem que ser, ainda mais porque ele quer ir pra seleção pra ser esse líder. Então, nesse momento, ele tem que mostrar liderança. Ele mostra uma liderança técnica que é indiscutível. O Santos hoje ganhou, muito provavelmente por culpa do Neymar, além das táticas e tudo que a gente falou ao longo do vídeo, muito por conta do Neymar e grandes toques do Neymar. Mas ele tem que ter essa liderança mental. Se ele não podia tomar amarelo, ele não podia dar nenhuma razão pro árbitro, por pior que seja, por mais exagerada que seja, dar o amarelo para ele. Hoje o Neymar novamente peca por simplesmente parece que não pensar o além do campo. Por não parece que entender que o futebol não se resolve só com a bola, mas também muito com o mental. Então hoje eu sinto que faltou isso no Ney, e aí é um motivo sim pra ele ser criticado. Afinal, nosso principal jogador tá fora de um dos jogos tão importantes pra gente no ano. É com certeza um motivo passível de críticas, tá bom? É isso, meus queridos. Quero pedir seu like, se curtir, sua inscrição. Forte abraço e agora eu fui.